Ao longo dos últimos anos é bem possível que vocês tenham se acostumado ao que é chamado de a Era de Ouro das séries de TV, com personagens como Walter White em Breaking Bad, ou até um Tommy Shelby de Peaky Blinders, ou até mais recentemente qualquer um dos integrantes da família Roy na brilhante série Succession da HBO. Mas para que todas essas pessoas aí de valores, motivações e condutas extremamente questionáveis do ponto de vista ético e moral pudessem protagonizar essas produções e inclusive conquistar o público, um personagem precisou vir antes. Eu tô falando aqui, é claro, do Tony Soprano, que é o primeiro grande anti-herói da televisão. Antes de 1999, quando The Sopranos estreou, colocar um criminoso para protagonizar uma série de TV, que vamos lembrar que é algo que entra na casa das pessoas e é muitas vezes assistido por toda a família, era uma coisa inimaginável. Mas tudo isso mudou para sempre, depois de um episódio específico de The Sopranos. A partir dali, daquele momento, o criador da série, o David Chase, mostrou que o público estava disposto a assistir semanalmente um homem fazendo coisas terríveis, como matar, roubar, trair a esposa, e ainda assim criar um vínculo, uma relação meio bizarra de proximidade com ele. Meu nome é Henrique Massaro, esse aqui é o Troca Letras, um canal que tem como foco as boas histórias. E hoje a gente vai analisar o episódio que mudou para sempre a história da televisão. E eu tô falando do 5º episódio da primeira temporada de The Sopranos, College. Esse episódio fica basicamente dividido em duas tramas. Numa delas, que é a principal aqui para nossa análise, o Tony Soprano sai numa viagem de carro pelo Maine com a sua filha Meadow para visitar as universidades que ela deseja estudar. Já a história que corre paralelamente acontece na casa da família, onde a esposa do Tony, a Carmela, está gripada e passa a noite assistindo filmes, comendo e bebendo vinho com o padre Phil. Ao longo da noite, a Carmela descobre que a terapeuta do Tony é uma mulher, coisa que ele tinha omitido dela, e começa a desconfiar que o marido possa estar traindo ela. E a companhia do padre Phil vai ganhando cada vez mais alguns elementos de um encontro romântico. De volta para nossa viagem de carro entre pai e filha, a gente vê uma interação bem interessante entre os dois, até que ela finalmente pergunta, pela primeira vez diretamente, se ele faz parte da máfia. O Tony muda um pouco o tom tradicional do seu personagem, que é de quase sempre mentir, e acaba cedendo aos questionamentos da filha. Mas ele tenta dar uma amenizada, dizendo que uma parte dos seus negócios são legítimos. É só mais tarde, num posto de gasolina, que o mais importante para nossa análise acontece. O Tony vê um homem que ele identifica como sendo Fabian Feb Petrulio, um delator da máfia de Nova Jersey, que é alguém que se tornou informante do FBI anos atrás, e sumiu de cena para não ser assassinado pelos antigos companheiros. Ainda com a filha do carro, Tony tenta perseguir esse homem pela estrada, mas acaba perdendo ele de vista. Ele então liga para o sobrinho dele, o Christopher, que está em Nova Jersey, e manda que ele localize a placa desse carro. A gente pode chamar o que a gente começa a ver logo em seguida de uma falsa dicotomia do personagem. O Tony parece estar ao mesmo tempo se dividindo entre aproveitar os bons momentos que está tendo com a sua filha e a possibilidade de vingança de um antigo traidor da sua família com F maiúscula, família mafiosa. Mas a verdade é que se a gente analisar bem, a gente vai ver que a decisão dele sobre o que fazer a partir dali já foi bem tomada. Um bom exemplo disso é a cena do restaurante em que a gente vê uma continuação dessa aproximação que vinha tendo entre pai e filha. Durante esse jantar, a Meadow se sente à vontade para contar para o Tony que já usou drogas, e nesse momento ela diz que resolveu ser sincera com ele porque ele também tinha sido honesto com ela com relação à máfia. A filha ainda diz que se sente mais confortável para falar sobre esse assunto com o pai do que com a mãe, o que de fato parece ser um motivo de orgulho para o Tony. Mas logo em seguida ele recebe uma ligação do Christopher informando a localização do homem que ele tinha visto mais cedo na estrada. E nesse momento o personagem não hesita por um segundo sequer, ele simplesmente deixa a filha com as universitárias que tinham aparecido no restaurante e vai atrás do delator. Aí começa então uma espécie de briga entre gato e rato. O Tony vai até a casa do Feb, mas não consegue matar ele porque vê que ele está acompanhado da família. O Feb, por sua vez, percebe que está sendo seguido e vai atrás do Tony. Ele quase atira nele em frente ao seu hotel, mas acaba não conseguindo porque vê que tem testemunhas ao redor. Na manhã seguinte, já com essa decisão aí completamente formada e sem ser questionada mais, o Tony larga
a Meadow na frente da última universidade que eles visitariam, e dessa vez ele nem acompanha a filha, ele vai direto atrás do delator. Mais uma vez, entre as suas duas famílias, o personagem escolhe a família com F maiúsculo, a família mafiosa. Tudo isso que eu falei até agora é relevante para entender a importância desse episódio, mas todos esses detalhes também levam a uma cena específica. A cena que, de fato, como eu falei, muda a história das séries de TV. É sobre ela que eu vou falar agora. Antes disso, deixa eu só perguntar para vocês se vocês estão gostando dessa análise que eu estou fazendo. Se sim, eu quero perguntar também se vocês já são inscritos aqui no Troca Letras. Eu convido a todos a considerarem uma inscrição, porque é nesse tipo de conteúdo aqui, contando histórias sobre as histórias que a gente tanto gosta, que eu resolvi apostar. Voltando para nossa cena em questão. Ela dura ao todo pouco mais de 3 minutos. A gente vê o Fabian Petrulho, depois de ter tentado sem sucesso convencer 2 viciados para quem ele vendia drogas a matar o Tony. O Fab então escuta um barulho do lado de fora e resolve sair armado para ver o que é. Ele olha em volta, avista um veado no meio dos arbustos e logo em seguida ele é surpreendido por trás pelo Tony, que envolve seu pescoço com um pedaço de corda. E é então que acontece. O protagonista do nosso seriado estrangula um homem por 1 minuto e 10 segundos sem parar, apenas por vingança. E talvez hoje, com essas referências todas que nós temos de outras séries, outras produções, essa cena em si não pareça tão impactante. Mas a gente precisa lembrar que lá atrás, em 1999, ela quebrou paradigmas e, na verdade, quase não foi feita. O criador da série, David Chase, já disse que a HBO não queria que o Tony matasse esse delator. Os executivos do canal chegaram a dizer para ele que ele estaria estragando uma produção que até então estava indo bem diante do público e da crítica, mas não, ele insistiu e, mais do que isso, mais tarde ele chegou a dizer que esse foi o episódio mais importante para The Sopranos. Como eu já falei, essa cena cria a possibilidade para os anti-heróis que viriam mais tarde, mas ela também tem uma importância muito grande para o que acontece dentro do próprio seriado. Nessa entrevista com o cineasta Peter Bogdanovich, o Dave Chase diz que esse episódio é como um perfeito filme noir. A maior parte das coisas que acontecem nele não tem uma interferência direta na trama geral da série. E esse é o cenário perfeito para que The Sopranos possa fazer o que faz de melhor, que é deixar que seus personagens se desenvolvam livremente e que a história aconteça através deles. O que acontece depois no episódio mesmo é uma prova disso que eu tô falando. Assim que ele mata o delator, o Tony observa uma revoada de pássaros. Uma cena que é bastante simbólica para The Sopranos. Uma série que começa com o protagonista desenvolvendo uma série de ataques de pânico depois que um bando de patos que apareceu na piscina da sua casa vai embora. O Tony se dá conta mais tarde que essas aves representavam o medo que ele tinha de perder a própria família. Existe todo um simbolismo nos diversos animais que aparecem ao longo de The Sopranos. Eu não vou me estender muito aqui sobre isso, porque não é exatamente o nosso foco, mas eu vou recomendar, e até vou deixar linkado aqui na descrição, um vídeo sensacional que foi feito pelo canal Entre Planos só sobre esse assunto. Eu recomendo fortemente que vocês assistam se gostam de The Sopranos. Esse mesmo simbolismo que ele vê com relação à própria família aparece claramente no episódio, enquanto o Tony espera a filha terminar a visita na última universidade que ela foi. Ele está sentado no saguão da faculdade e vê na parede uma frase do escritor Nathaniel Hawthorne, que diz mais ou menos o seguinte: nenhum homem pode ter um rosto para si mesmo e outro para a multidão, sem no final confundir qual deles é o verdadeiro. Dessa vez o simbolismo é bem mais direto mesmo. Outra cena que é bastante marcante para tudo isso que eu estou falando, para o desenvolvimento dos personagens, é quando o Tony e a Meadow estão voltando para casa e ela percebe ferimentos nas mãos do pai e sujeira nos seus sapatos. Ela então confronta o Tony, que mais uma vez mente. Dessa vez a reação é diferente das que a gente tinha visto até então na série. Ela fica visivelmente frustrada com o pai, não insiste no assunto e o que acontece é que o relacionamento deles dois passa por uma quebra de confiança que não é totalmente restabelecida até o fim do seriado. Quando eles chegam em casa, a gente ainda tem uma briga entre o Tony e a esposa, que começa quando ele se revolta ao ficar sabendo que o Padre Phil passou toda a noite na sua casa, e é nesse momento então que a Carmela resolve cobrar do marido por ele ter escondido dela que a terapeuta dele era uma mulher. Ela dá as costas pro Tony e o episódio termina com ele sozinho, gritando, tentando se explicar. Esse é exatamente o tipo de episódio que torna The Sopranos uma das minhas séries preferidas.
porque ele nos dá a possibilidade de conhecer as várias camadas dos seus personagens. A gente sente que conhece eles por dentro e por piores que eles sejam, por pior que sejam as coisas que eles fazem, a gente de alguma forma consegue entender as motivações deles. E esse é o verdadeiro poder da ficção. Eu quero só dizer, antes de terminar, que se vocês gostaram desse vídeo e chegaram até aqui, que deixem uma curtida e, se possível, um comentário aqui embaixo para eu saber o que vocês estão achando e saber se eu devo continuar investindo nesse tipo de conteúdo.